tarde, boa noite, o horário que vocês estiverem estudando aí. Eu sou o professor Eric, sou professor de Biologia aqui do cursinho Pré-Absoluto. Quem tiver alguma dúvida relacionada a essa aula que eu vou dar, chega lá no Instagram, eric.prof, para tirar as dúvidas. Tem alguns materiais, algumas coisas bacanas lá para a gente ficar de olho. Bom, vamos continuar o nosso tema de fisiologia, lembrando que fisiologia é o estudo da função, tá? Vai ser o estudo das funções do nosso corpo. Tô com a vozinha um pouco assim, que eu dei muitas horas de aula essa semana, mas vamos lá, vai rolar. Hoje a gente vai ver sistema respiratório, vamos ver circulatório e sistema excretor também. A função do sistema respiratório, que vai ser o primeiro que a gente vai trabalhar aqui, todo mundo sabe é respirar, né? Mas o que é respiração? Para que serve isso, respiração? Vai ser para fazer uma troca gasosa, tá? Uma troca gasosa de quê? CO2 e oxigênio. Vamos lembrar lá da respiração celular? O que a gente faz? Que a gente pegou lá a glicose, C6H12O6, mais oxigênio. Não vou fazer o equilíbrio aqui não, tá? Só para ir mais rápido. E transformamos em um monte de CO2 e água. Beleza? Então, o que a gente está colocando aqui para dentro? Estamos colocando para dentro do corpo, além da glicose e da água, o oxigênio também. E esse oxigênio, ele tem que vir pelas vias respiratórias, beleza? A gente não tem como ficar absorvendo o oxigênio do ar pela pele, tá? Nós não somos igual aos anfíbios, por exemplo, que tem uma respiração cutânea. A gente tem que usar o nosso aparato do sistema respiratório mesmo. E a gente tem nesse processo que sobra o CO2. O que a gente vai fazer com esse CO2? Nada. A gente tem que tirar do corpo, tá? Inclusive, se ele ficar acumulando em grandes quantidades, ele vira tóxico, tá? Ele começa a acidificar o nosso sangue, pode dar uma série de problemas. Daqui a pouco a gente vai ver até como que ele faz isso de acidificar o nosso sangue, beleza? Então a gente tem que tirar isso do corpo e tem que colocar o oxigênio. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Bom, aqui eu coloquei o sistema respiratório desse cara aqui, Ismael Jefferson, um nome aí baseado no que o professor Marx me deu uma ideia, tá? Ismaelzinho estava lá respirando e aqui está o sisteminha respiratório dele, beleza? Vamos ver o caminho? O ar vai passar normalmente pelo nariz, óbvio, pode passar pela boca também, e o nariz vai ter uma conexão aqui com a faringe. Da faringe vem aqui para laringe, tá? Que está aqui em verde. Coloquei pequenininho, que ela é pequena mesmo. Vem aqui para a traqueia, vai passar nos brônquios, bronquíolos, vai para os alvéolos. Quando chega nos brônquios, na parte dos brônquios, já está dentro dos pulmões, beleza? Lembrando aí, nós temos 2 pulmões, tá? 2 brônquios também. Esses brônquios vêm dessa traqueia, tá? Então vai brônquio, bronquíolo, alvéolo. E outra coisa importante da gente lembrar é isso daqui, ó. Nós temos a costela, que está protegendo a nossa caixa torácica, e entre as costelas nós temos músculos chamados de intercostais, tá? Esse costal, inclusive, ele vem de costela, ele não vem de costas, não. Esses músculos intercostais estão entre aqui as costelas, e tem um outro músculo muito importante aqui, que é o diafragma, que vai ajudar também a fazer essa respiração. Vamos ver a função de cada um deles aqui, ó. Bom, o nariz, ele vai servir para quê? Nariz é geralmente por onde entra e é recomendável, né, que o ar entre pelo nariz, porque o nariz ele tem todo um esquema para filtrar, para tratar esse ar. Óbvio que quando a gente está com um esforço muito grande, a gente vai começar a respirar pela boca. Por quê? Para aumentar o volume de ar que está entrando e o volume de ar que está saindo também, tá? Mas vamos lá, normalmente pelo nariz. No nariz, o que a gente vê? Tem aqui nas narinas, tem uns pelinhos, beleza? Tem uma produção do muco de vez em quando, né? Sempre tem um aluninho lá, tá limpando, beleza? E isso por quê? Isso tudo ajuda na passagem, na filtração do ar. Então, o que o nariz vai fazer? Ele vai filtrar esse ar que está passando com a ação dos cílios, tá? O ar vai passar e aí as impurezas vão bater nos cílios e vai ficar ali no nariz, a impureza, tá? E essa impureza ela vai juntando e ela vai agarrando no muco que é produzido pelas células ali do nariz, beleza?
Tudo isso, então, para filtrar o ar. Mas tem outras coisas que acontecem no nariz também. No nariz, vai ter o aquecimento desse ar também. E a umidificação. Por que aquecer? Por que umidificar o ar? Quando a gente aquece o ar, o que vai acontecer? As partículas vão ficar com mais energia, elas vão se movimentar mais e vai facilitar a difusão. Umedecer o ar também vai facilitar a difusão, tá? Porque o gás vai ficar ali, né, junto da água, não vai ficar como se fosse num ar seco, que vai ficar mais difícil de trabalhar com ele, né? Ele vai ficar mais num lugar, meio que num lugar só mais perto do líquido, beleza? Vai facilitar essa difusão que vai acontecer lá nos alvéolos dentro do pulmão, tá? Então, por enquanto, só filtramos, aquecemos e umidificamos o ar, tá? Quando o ar entra aqui, para aumentar a quantidade de ar que sofre esse processo de filtração, aquecimento e umidificação, o nariz, ele tem dentro lá das nossas narinas, ele tem umas partezinhas, né, que fazem umas curvinhas, beleza? Que eu até desenhei aqui. Que o ar bate ali e ele vai turbilhonar, tá? Vai fazer tipo um turbilhãozinho, justamente para filtrar, aquecer e umidificar mais. Beleza. Passou o ar vem para a faringe. A faringe ela é dividida em 3 partes, tá? Não preciso de saber essas 3 partes. E ela serve basicamente para passagem do ar. Depois, esse ar ele tem que vir para cá, ó. Ele vai vir para a laringe. Então, primeiro faringe, depois laringe. Quando o ar vem para cá, para a laringe, ele tem que passar por um buraquinho que é meio que protegido pela epiglote, tá? O que é a epiglote? A epiglote é uma cartilagemzinha, que é uma tampinha que ela abre e fecha. Quando tem que passar o ar, ela abre, igual está aqui, e quando passa a comida, e a comida vai vir por aqui, ó, vai vir para o esôfago, para o estômago, beleza? Quando é a comida que passa, essa epiglote vai ter que fechar, tá? Porque se entrar o alimento ali, vai atrapalhar a sua respiração. O ar passou aqui, tá? Vai para a traqueia. Uma coisa interessante de falar da laringe, além de ter essa passagem do ar, é que na laringe vai ter também as pregas, ou também chamadas de cordas vocais, tá? Qual que é a função delas? Produzir som. São umas cartilagenzinhas que elas são maiores e elas chegam aqui até a fechar mais a laringe ou se abrir mais, dependendo do som que você quer fazer. Então você vai fazer o som mais agudinho ou o som mais grave, depende de como é que você vai mexer com as pregas vocais. E como é que é emitido esse som? Quando a gente solta o ar daqui do pulmão, que vai fazer uma expiração, a gente está soltando o ar, esse ar faz as cordas vocais vibrarem, e é isso que produz o som, tá? Agora, quem vai modular o som vai ser não só as cordas vocais, mas também a língua, vai ajudar a modular esse som, você fazer o som de cada uma das letras, tá? Por isso que a gente tem que ficar mudando a língua de lugar quando a gente conversa. Beleza. Modulamos, fizemos a voz, então aqui na laringe, passagem do ar e produção de som. Beleza. Vamos para a traqueia. Na traqueia tem células também com cílios, tá? E células que vão produzir muco. Então a traqueia, além da passagem do ar, ela vai ajudar a filtrar o ar e expulsar as impurezas. Como assim, professor? Esses cílios que estão aqui não é igual aos pelos, tá? Eu não sei se eu falei cílios aqui no nariz, mas o nariz tem pelos. Os cílios que estão aqui na traqueia, eles ficam movimentando, beleza? Eles movimentam para cima, para você fazer aquele e dar aquela escarrada boa, beleza? Então, os cílios que vão fazer isso, tá? Eles vão ficar lá o tempo todo batendo. E o muco que está sendo produzido aqui, ele é produzido justamente para a sujeira agarrar ali. Então, é importante que essa sujeira agarre ali, é importante que a gente produza o muco, tá? Porque aí os cílios vão mexer, vão bater e esse muco vai indo para fora, beleza? E aí você pode cuspir, pode escarrar ou pode engolir o muco, vai de você, beleza? Então, filtrou, expulsou o ar. Lá nos brônquios também vão ter cílios.
tá? Também vou ter muco sendo produzido. Então, a função vai ser a mesma aqui da traqueia. Vai filtrar, vai expulsar o muco e vai deixar passar o ar. Nos bronquíolos eu tenho mais a passagem do ar. E chega para os alvéolos lá. Nos alvéolos é que a magia acontece, beleza? Nos alvéolos vai ocorrer a troca gasosa, que a gente vai chamar de hematose. Daqui a pouquinho eu vou explicar como é que é isso. Só antes disso, falar o que é o pulmão. O pulmão, gente, é basicamente um órgão esponjoso, uma esponjona grandona, com essas coisas aqui dentro, tá? Tem vaso sanguíneo lá dentro também passando, vai ter nervo, beleza? Obviamente que se não tiver vaso sanguíneo, não tem a troca gasosa, mas esse pulmão é então uma esponjona. E por que ele é assim? Para ele expandir e contrair com a entrada ou saída de ar, beleza? Ele precisa de ter essa constituição para que a gente respire bem, tá? Tanto é que quando o pulmão começa a ter alguns problemas, ele vai ficando fibroso, ele vai perdendo a função dele, tá? Dependendo de algumas doenças que podem dar, beleza? Se tiver uma cirrose comprometendo aí o pulmão, uma fibrose aqui no pulmão, tá? Vai comprometer a função dele. Se furar o pulmão, por exemplo, a pessoa toma uma facada, é muito ruim, porque isso vai atrapalhar a expansão, a diminuição dele, vai começar a vazar ar, tá? Então, o pulmão é muito importante que ele seja desse jeitinho para aumentar e para diminuir. Bom, então, o pulmão, o que ele vai fazer então? Ele vai ajudar na entrada e saída de ar. Beleza. Vamos ver o que é a hematose, então. Na hora que chegou o ar aqui, esse ar atmosférico que está entrando aqui para dentro, ele é rico em nitrogênio, todo mundo sabe, né, que tem um N2, só que a gente não faz nada com esse N2, tá? E tem uma porcentagem de oxigênio, além do CO2 também. Mas a gente vai trabalhar com o oxigênio. Quando o oxigênio chega aqui nos alvéolos, tem uma concentração grande de oxigênio no alvéolo, porém uma concentração grande de CO2 no capilar, no vaso sanguíneo pequenininho que está chegando ali perto do alvéolo, tá? Quando chega aqui então o CO2, a tendência é do CO2 sair do capilar ou sair do alvéolo para o capilar. Como a concentração de CO2 está mais alta no capilar, a tendência é sair do capilar e ir para o alvéolo, tá? Então o sangue está fazendo essa movimentação aqui, beleza? Tá trocando o CO2 aqui por difusão com o alvéolo e ao mesmo tempo a concentração de O2 dentro do alvéolo está alta. Então o O2 ele vai sair daqui do alvéolo e vai para o capilar. E aí ele vai se ligar nas hemácias, lá na hemoglobina da hemácia, beleza? Que vai transportar esse oxigênio para o restante dos tecidos. Agora, vamos lá para a outra parte do quadro para a gente ver os movimentos respiratórios e como é que é essa troca gasosa no sangue mesmo, beleza? Bom, vamos lá, gente. Vamos falar então de movimento respiratório. Como que a gente vai fazer esse ar entrar, tá? A gente já viu como é que funciona a maquinaria lá dentro para trocar os gases, para passagem desse ar, para filtrar o ar, mas como que acontece desse ar entrar e sair? Já falei para vocês que o diafragma e os intercostais são muito importantes. E a gente vai ter dois movimentos de respiração, tá? Dois movimentos respiratórios, né? Inspiração, colocou o ar para dentro, e a expiração, colocou o ar para fora, tá? Cada um deles a gente vai ter uma diferençazinha aí nos músculos. O que esses músculos vão fazer? Na inspiração, quando a gente bota o ar para dentro, reparem o que está acontecendo aqui com a minha caixa torácica, né? Até mesmo com o meu abdômen, que a gente vê um aumento do volume, tá? Ó, como é que eu fiquei aqui, barrigudinho, beleza? Por quê? Quando acontece isso, o diafragma contrai e vai para baixo, tá? Quando ele contrai e vai para baixo, a gente vai aumentar o volume do abdômen, tá? E também o volume da caixa torácica. E os intercostais, eles vão contrair também. E aí, tem vários livros aí para Enem, livros do ensino médio, que vão falar que os intercostais eles vão se elevar, tá? Mas não é só isso que acontece. O que acontece generalizado é que o volume da caixa torácica vai aumentar. Vai elevar, vai aumentar para os lados também, tá? Então,
Aumentei o volume da caixa torácica. Então, o que acontece com o diafragma e com os intercostais? Eles contraem. Contraiu, beleza? E aí vai aumentar o volume da caixa torácica. Então, o volume da caixa torácica aumenta. E aí uma coisa interessante aí da física. Com a mesma quantidade de ar, se eu deixo num volume pequeno, num volume maior, essa pressão vai ser diferente, beleza? Então, quando eu estou aqui sem respirar, meu pulmão está desse jeito, nesse volume. Aí eu faço a inspiração, eu aumento o volume dele, beleza? O que vai acontecer com a pressão do ar lá dentro? A pressão do ar vai ser menor do que a pressão externa, beleza? Porque esse ar vai ter um maior volume para ele brincar ali dentro, beleza? Para ele ficar lá, então ele não vai estar agarradinho, tudo preso, tá? É como se ele estivesse na festinha do sítio, tá? Então, vai ter muito mais espaço para ele. Então, a pressão do ar interno vai ser menor que o externo. E aí, o que vai acontecer quando esse volume aumenta e a pressão diminui? O ar que está lá fora vai entrar. Por quê? Porque está muita pressão. Aqui fora é como se tivesse o ar todo apertadinho. Tá? E aí ele quer entrar para onde tem espaço para ele. Então ele vai entrar lá para a festa no sítiozinho dentro do pulmão, beleza? E aí agora que a gente já inspirou, ó, tá cheio de ar aqui dentro, tá? O ar já tem muito ar. O que eu vou fazer com isso? O diafragma e os intercostais agora eles vão relaxar. E aí quando o diafragma relaxa, ele volta aqui para cima, beleza? Ó, expirei. Tá vendo que o volume diminui? Diminuiu o volume. O diafragma então relaxou, subiu. Os intercostais também relaxaram e a caixa torácica volta ao volume normal. Então, relaxei meus músculos. E o volume da caixa torácica reduziu. E a pressão do ar aqui dentro? Olha, eu estou diminuindo o volume para uma quantidade de ar ainda maior do que estava. Então, a pressão do ar interno aqui vai ser maior do que a pressão do ar atmosférico, a pressão externa. E com isso, o que vai acontecer? É como se aqui dentro agora virasse uma festinha, que estava lá no sítio, virou uma festinha no elevador. Então, tem muito ar para pouco espaço. Esse ar não vai querer ficar aqui dentro, beleza? Ele vai sair, tá? Então, saiu. Então, rapidão, vamos relembrar aqui, ó, inspiração. Aumentei o volume da minha caixa torácica porque o diafragma contraiu, foi para baixo, deu mais espaço, e os intercostais contraíram e ó, foram puxando as costelas, tá? Aumentou o volume da minha caixa torácica. O que aconteceu com a pressão do ar interno? Reduziu, ficou menor do que a pressão externa porque o volume está grande aqui dentro. Na expiração, relaxei os meus músculos, aí o volume da caixa torácica diminuiu, tá? E a pressão ficou muito grande. Então o ar quer sair daqui, tá? Então, pressão diminui, entra ar. Pressão aumenta, sai o ar. Beleza. Tudo isso é controlado por uma partezinha do nosso encéfalo, que é chamado de bulbo, tá? A gente tem o cérebro. E aí esse cérebro, ele vai fazendo uma pontezinha aqui, ó. E uma parte dessa ponte é chamada de bulbo, tá? E é o bulbo que vai controlar esses movimentos respiratórios. E é por isso que, por exemplo, você vai fazer aquela brincadeirinha muito esperta, muito sagaz com seu amiguinho, que você fala assim com ele: ah, me dá um soco na boca do estômago, tranquilo, pode dar forte. E ele vai e dá o socão. E aí, de repente, você não está respirando mais, porque você estava aprendendo a respiração, você tomou o socão, e aí você ficou sem ar, tá? Aí você dá teto preto, começa a viajar, e aí daqui a pouco você volta. Por que você voltou? Porque o bulbo controla a sua respiração independente da sua vontade. Então você pode ficar lá, segurando o seu ar um tempão. Uma hora você vai desmaiar porque você ficou segurando o ar, mas aí o bulbo vai fazer com que você volte a respirar. Por quê? Porque o sangue começa a acumular muito CO2. Isso é um sinal para o bulbo de que, ó, tem alguma coisa errada, eu tenho que voltar, eu tenho que aumentar a minha frequência respiratória, tá? Então o bulbo controla isso. Toma cuidado com essa brincadeirinha que às vezes dá errado, tá? Vai que dá algum problema, o bulbo não está funcionando direito, beleza? Toma bastante cuidado com esse tipo de brincadeira. Vai que não volta a respirar. E aí, vira uma brincadeira mortífera. Beleza, sexta-feira, né?
tem gente que faz isso mesmo, que acontece. Então, mas presta atenção, você já aprendeu isso, tá? Então, lembrem que a respiração a gente controla até certo ponto, tá? Mas chega num ponto que aí o corpo, outras partes do corpo vão tomar o controle, tá? Que não é mais a sua vontade própria, que é quando está com muito CO2 acumulado, ou até muito oxigênio também, que é um pouco mais difícil de acontecer, mas aí vai tomar o controle, tá? Vamos ver o que acontece no sangue. Quando ocorre a hematose, que o oxigênio passou lá para a hemácia, não é o 100% do oxigênio que está entrando que vai para a hemácia, não. 2% desse oxigênio está dissolvido no plasma sanguíneo. Agora, 98% está ligado na hemoglobina lá da hemácia. Professor, o que acontece com essa hemácia? Ela vai para os tecidos e aí lá no tecido ela faz uma troca gasosa também, tá? Parecido com o que ocorreu ali no alvéolo. Que aí ela vai doar o oxigênio para o tecido e vai pegar o CO2 que está ali dissolvido, tá? Beleza, aconteceu isso com o oxigênio. Agora, o importante aqui é a gente lembrar como que é esse transporte do CO2, tá? CO2 tem 8% dissolvido no plasma, como CO2 mesmo. 11% vai se ligar na hemoglobina, lá na hemácia. Agora, o restante, 81% aqui, vai estar dissolvido no plasma como bicarbonato, como íon bicarbonato. Nossa, professor, como assim? Olha o que acontece. Lá no tecido, o seu tecido está cheio de CO2 por causa da respiração celular. Não é essa respiração mecânica aqui não, por causa da respiração celular. O tecido está cheio de CO2 que quebrou um monte de glicose. Ele precisa tirar esse CO2 dali, lembrando que esse CO2 é tóxico para a minha célula. Então o que ele faz? Ele joga ele para fora. A hemácia vai pegar esse CO2 e tem uma enzimazinha lá dentro dela que é chamada de anidrase carbônica. Essa anidrase junta o CO2 com a água, tá? E vai formar esse ácido aqui carbônico, beleza? Só que esse ácido carbônico, ele é rapidamente dissociado, tá? E vai formar íon H+, e íon bicarbonato. Esses íons, eles saem da hemácia e vão para o sangue, beleza? E olha só, se tem H+, quer dizer que o sangue está ficando básico ou ácido? Está ficando mais ácido, beleza? É uma condição que a gente vai chamar de acidose, tá? E quando tem essa acidose, é um estímulo para o bulbo para aumentar a frequência respiratória. Então, se tiver ácido, vou aumentar a minha frequência respiratória. Tá vendo que tem duas setinhas aqui? Então, essa reação ela pode ir tanto para um lado quanto para o outro. Então, quanto mais CO2 chega, mais essa reação é deslocada para cá, tá? Para a formação do íon bicarbonato, beleza? E aí, mais o sangue vai ficar ácido, mais você vai aumentar a sua frequência respiratória. Tá. Esse íon bicarbonato, então, ele vai ser transportado lá no sangue, daqui a pouquinho a gente vai ver esse sistema circulatório, e aí a gente vê que esse íon bicarbonato, quando está chegando perto do alvéolo, a hemácia pega ele novamente e transforma em CO2. Por que ela faz isso? Porque chegando lá perto, a concentração de CO2 diminui e a de bicarbonato está alta, tá? Porque veio lá dos tecidos. Então a reação vai sendo deslocada para cá, vai sendo deslocada para a esquerda, no sentido de formação de CO2. Quem faz isso? A mesma enzima, o mesmo processo. Bicarbonato e H+, entra para dentro da hemácia, transforma em ácido carbônico e aí a anidrase carbônica transforma novamente em água e CO2. E o CO2 pode sair para fora do corpo agora, tá? Vai sofrer lá a hematose e vai para os alvéolos, segue o caminho contrário. Alvéolo, bronquíolo, bronco, traqueia, laringe, faringe, nariz. Beleza? Passou? Foi para fora. De vez em quando acontece a alcalose, que é quando o sangue começa a ficar mais básico. E isso é geralmente por causa de excesso de oxigênio, beleza? E aí o que o seu corpo faz? Ele diminui a frequência cardíaca, a frequência respiratória. Por quê? É um sinal que já tem oxigênio demais, que eu não preciso ficar fazendo tantos movimentos respiratórios. Diminuo a minha frequência, fico mais tranquilo, para o sangue tentar ficar num pH ali em torno de 7, 7,2, tá? Um pH mais regulado. Tá.
Uma coisa interessante de falar aqui é sobre as altas altitudes e sobre adaptação do corpo a altas altitudes. Por quê? Um exemplo muito legal para falar disso é falar de Libertadores. Quem gosta de futebol está até com saudade disso. O que acontece? Sempre fala lá quando o Brasil vai pegar um time que está num país que está na Cordilheira dos Andes, que vai ter que jogar na altitude, que os jogadores eles vão ter que ir antes para aclimatar o corpo. Por que isso acontece? Imagina um jogador que joga no Santos, que está a nível do mar, tá? Tá com muito oxigênio disponível ali, porque o ar não está rarefeito, tá? Tem maior quantidade. Quando você vai subir nos Andes, vai para 2.000, 3.000 metros de altura, esse ar, obviamente, vai ficando mais rarefeito, né? Imagina você jogar lá em Lima, no Peru, bem lá no alto, o ar está bem rarefeito, a quantidade de oxigênio disponível ali vai ser menor, tá? Os jogadores que são desse time lá de Lima, do Peru, que já estão na altitude muito grande, eles já têm uma adaptação que é o quê? O número de hemácias deles lá em Lima, Peru, é mais alto do que o número de hemácias do jogador que está lá em Santos, beleza? Por quê? Quanto mais hemácias você tem, maior a chance de você captar o oxigênio que tiver ali disponível, tá? Então, quando você tem pouco oxigênio, você quer otimizar ao máximo a captura desse oxigênio, tá? Só que, tipo assim, o corpo faz isso normalmente, só que ele precisa de um tempo para aumentar essa quantidade de hemácias, tá? Por isso que eles vão antes lá para as altas altitudes, belezinha? Vamos agora falar um pouco de sistema circulatório e vamos para o próximo quadro. Então, vamos ver aqui, sistema circulatório, tá? A gente acabou de ver o respiratório, como é que faz as trocas gasosas. Vamos ver como é que tem o transporte agora desses gases pelo corpo numa vista mais anatômica, beleza? E não só o transporte de gases, porque a função do sistema circulatório, além de transportar os gases, vai transportar nutrientes também, vai transportar excretas, então vai ajudar na excreção do corpo, ou seja, tirar as coisas ruins do corpo, tá? Vai ajudar na defesa também, porque se você tem um local que está inflamado, as células de defesa que estão no sangue vão poder se deslocar até lá pelo sistema circulatório, tá? E vai regular a temperatura corporal também, porque imagina, aqui perto, no fígado, no intestino, a gente está produzindo bastante energia, tá? No coração, está movimentando bem e acaba que os músculos em outras partes do corpo também estão movimentando e estão gerando calor. Mas quando vai chegando mais para a periferia, que não tem tanto músculo assim, o sistema circulatório ele ajuda a levar o calor para lá, tá? Tá aquecido aqui assim, mais próximo do coração e vai levando calor para outras partes do corpo, beleza? Então, vai ter todas essas funções. Para começar a ver o sistema circulatório, vamos ver ele anatomicamente partindo dos vasos sanguíneos, tá? E daí a pouco a gente vai para o coração. O que a gente tem de vaso sanguíneo? Nós temos as artérias e as veias, tá? Mas aí a gente vai dividir artéria e arteríola, veia e as venículas, tá? E os capilares. A artéria e a arteríola, eles têm uma constituição parecida, tá? Só que a artéria ela é simplesmente mais grossa do que as arteríolas. Por quê? Da artéria, que está mais próxima do coração, vai para as arteríolas, que estão mais longe, mais nos tecidos, estão mais periféricos, digamos assim, em relação ao coração. Como é que é uma artéria? Na artéria, a gente vai ter uma camada aqui mais interna, que vai ser chamada de endotélio, que é o que está em contato com o sangue. O sangue, ó, está aqui dentro, beleza? A artéria estava assim, eu cortei a artéria aqui, tá? E o sangue está vindo nesse sentido aqui, beleza? O endotélio é uma camadinha, então, de tecido epitelial que está em contato com o sangue, tá? Mais internamente, a gente vê uma camada de tecido conjuntivo, que a gente vai chamar de conjuntiva mesmo. Tem uma camadinha de tecido elástico, tá? Que vai dar uma elasticidade maior para essa artéria, justamente para ela contrair e para ela também aumentar o volume, dependendo do tanto de sangue que vai passar ali. Mais por fora, a gente tem uma camada de tecido muscular, que é a musculatura lisa, tá? E mais tecido conjuntivo por fora dessa artéria.
beleza? A arteríola vai ser a mesma coisa, só que mais fina, vai ter um pouco menos de músculo, um pouco menos de conjuntiva e de camada elástica, tá? A veia também, as veias, né, e as venículas também vão ter a mesma constituição, só que a veia, ela não tem tanto tecido muscular e nem tanto tecido elástico em comparação com uma artéria. Então, por exemplo, se a gente pega lá, igual aqui atrás do joelho, a gente tem uma artéria chamada de artéria poplítea, tem a artéria poplítea e a veia poplítea. E na hora que a gente pega os dois, eles são muito parecidos, mas a gente vê claramente que a artéria ela é um pouquinho mais grossa. E outra coisa, na hora que você aperta a artéria ela volta ao normal. A veia não, na hora que você aperta, a tendência dela é de ficar colabada, de ficar colada uma paredezinha na outra. Por quê? A artéria tem muito tecido muscular e elástico, por isso que ela volta ao normal, e a veia já é mais difícil de voltar ao normal, porque ela não tem tanta camada de tecido muscular e camada elástica, tá? Então, essa é a grande diferença entre as duas. A artéria vai fazer o transporte do coração para os órgãos. E, uma coisa interessante, quem faz a força na artéria para contrair, para pulsar, né, para pulsar esse sangue, é a própria artéria, tá? Então, a artéria, contrário. E aí, ela vai movimentar esse sangue. Já na veia, o que vai acontecer? As veias vão receber o sangue, e aí ela pode ter uma contração ali também, mas quem vai ser mais responsável por contrair as veias é a musculatura estriada esquelética que está ali próximo, tá? Professor, como assim? Imagina, você tem uma veia que está passando aqui, tá? Está passando aqui, perto da região do bíceps, tá? E aí o seu bíceps, ele tem pequenas contrações que vão ajudar na movimentação dessa veia, beleza? Ele vai ajudar a pulsar esse sangue. Por quê? Porque não tem tanto tecido muscular assim. E aí na hora que a gente olha o sentido do fluxo, a gente vai ver que o sangue sai do coração, vai para a artéria. Da artéria vai para onde mesmo? Arteríola. E aí acontece uma coisa interessante, da arteríola, os vasos vão ficando cada vez menores e vão para os capilares, tá? Capilar, então, ele é um vaso sanguíneo, um tipo de vaso sanguíneo também, que ele tem só uma camadinha de tecido, tá? Ele tem só um endotélio ali. Por quê? Porque vai facilitar a troca, a troca de nutrientes, de gases, de líquido, do capilar para os tecidos que estão adjacentes, tá? Que é a função mesmo do sistema circulatório, é fazer esse transporte. Então, da arteríola vai para o capilar, do capilar vai para as venículas, e das venículas para as veias, e aí da veia vai retornar para o coração. Então, esse é o sentido do fluxo nos vasos sanguíneos, tá? Uma coisa interessante que tem nas veias é o seguinte, são essas válvulazinhas. Por quê? Essa válvula vai impedir o refluxo do sangue. Imagina, você está lá caminhando, beleza, você está correndo, quer dizer, você está precisando de pulsar bastante sangue. E aí você pulsou o sangue tranquilamente pelas artérias até chegar lá na panturrilha, que está te ajudando a correr, tá? Na panturrilha, nas coxas, está te ajudando a correr. Só que como é que esse sangue vai voltar? Né? Porque assim, ele está indo aqui, ó, no sentido contra a gravidade. Então a tendência é ele continuar lá embaixo, seria ele ficar lá no pé. Mas aí o tecido muscular estriado esquelético, ele ajuda então essas veias a pulsar para o sangue voltar para o coração. Mas mesmo assim ainda tem uma chance de ter refluxo. E aí o que acontece? Na hora que a veia pulsa ali para passar o sangue, esse sangue vai passar e as válvulas vão se abrir, tá? Na hora que relaxa, a tendência do sangue seria parar de passar e pela força da gravidade, esse sangue que já está aqui, a tendência seria ele voltar, não é mesmo? Mas aí o que acontece? Essa válvulazinha que está aqui, ela se fecha naturalmente. Tá? Tranquila. Por quê? O sangue na hora que bate aqui, ó, ele faz com que feche a válvula.
E aí o sangue não volta, ele não vai ficar lá parado no seu pé coagulando. Lembra lá da coagulação sanguínea, tem muita facilidade para coagular. Então esse sangue não pode ficar parado aqui. Uma coisa que acontece na formação de trombos é quando a gente fica parado por muito tempo, tá? Então, por exemplo, você foi fazer uma viagem, você é chique, foi lá para a Austrália, tá? Foi lá fazer uma viagemzinha de 23 e 24 horas no avião. E aí você fica o tempo todo assistindo os filmezinhos que tem lá no avião sentado, tá? Ou então você vai pegar um ônibus para algum lugar aqui no Brasil, mais distante, fica o tempo todo sentado. E aí o que acontece? Esse sangue ele vai ter um pouco de dificuldade para circular, tá? Vai ter uma maior facilidade desse sangue ficar parado aqui e começar a coagular e formar trombo. Então, cuidado porque esse trombo ele pode sair do lugar de uma veia maior e ir para uma venícula, ir para uma arteríola lá no seu cérebro, por exemplo, aí você pode ter um acidente vascular cerebral. Lá no miocárdio tem um acidente do miocárdio, que são as artérias que suprem o coração, beleza? Daqui a pouquinho a gente vai ver isso melhor. Tá? Então, toma cuidado para não ficar parado muito tempo, tá? Você que está aí em casa, na quarentena, dá uma circulada, dá uma movimentada nesse sangue, para não ficar formando trombo e você morrer aí à toa, tranquilo? Não morre à toa, beleza? E toma água. Beleza, passou aqui o sangue, a válvula então ajuda esse sangue a não ter um refluxo, tá? Para esse sangue sempre passar em direção ao coração. Vamos ver aqui como que funciona esse coração. Olha que doideira, olha que loucura e pau quebrando. Você que estava acostumado com um coraçãozinho assim? Ok, isso daqui é uma mera simplificação disso, tá? A gente faz lá as 4 cavidades e aí a gente entende o coração, beleza? Por quê? Esse coração, ele é tetracavitário, tem 4 cavidades que vão passar o sangue e ele vai ajudar também a ter uma circulação que a gente chama de circulação completa, onde que a gente não mistura o sangue oxigenado com o sangue rico em CO2, que é sangue oxigenado é o sangue arterial e o sangue rico em CO2 é chamado de sangue venoso. Então, esse coração, nossa, é meio esquisito, né? Desculpa aí, mas aqui, melhorou. Esse coração, desse jeito tetracavitário, impede que esses dois tipos de sangue se encontrem, tá? Porque isso ia ficar ruim para o nosso metabolismo. É bom deixar esse tipo de sangue separadinho, tá? Deixa misturar lá só uma parte do tecido e tal, lá no capilar, que o nosso sistema é preparado para isso, beleza? Mas aí aqui no coração não, aqui no coração deixa as 4 cavidades que aí separa direitinho. Por que separa, professor? Aqui no ato direito está chegando o sangue do restante do corpo, dos tecidos, tá? Lembra lá no sistema respiratório que o sangue que está saindo dos tecidos é um sangue que está rico em quê? É um sangue que está rico em CO2, tá? Então é um sangue venoso, beleza? Então sangue, aqui é sangue, não é só CO2, tá? Estou colocando aqui porque é um sangue rico em CO2. Passou no ato direito, aqui assim, do ato direito, ele vai sofrer uma sístole, dá uma bombeada aqui para o ventrículo direito, beleza? E o ventrículo direito vai bombear para a artéria pulmonar. Aqui a gente tem uma válvulazinha chamada de válvula pulmonar, ela se abre, e aí o ventrículo direito bombeia o sanguezinho para a artéria pulmonar. E a artéria pulmonar vai levar para onde, gente? Vai levar para o pulmão, tá? E aí no pulmão vai sofrer a hematose, então o sangue vai deixar de ter CO2, vai ter muito mais oxigênio, e aí volta lá para o coração. Volta por onde, professor? Volta pela veia pulmonar, tá? Tá sinalizado aqui, ó. Tá vindo lá do pulmão, tá chegando na veia pulmonar. Da veia pulmonar vai vir para o átrio esquerdo, e do átrio esquerdo sofre a sístole, pulsa, beleza? Ó, pulsou, tá? E vai passar para o ventrículo esquerdo. Notem que o ventrículo esquerdo ele tem uma parede mais espessa, uma musculatura um pouco mais espessa do que o ventrículo direito. Por quê? Porque o ventrículo esquerdo ele tem que mandar o sangue para todo o corpo, tá? Por isso que ele é mais forte, vai pulsar mais. E aí daqui, ó, ele vai passar aqui, beleza? Tem aqui uma válvulazinha, válvula da artéria aorta. E aí vai para essa artéria gigante, grotescona aqui, cabulosa, que é a aorta, tá? A aorta ela tem um ramo ascendente, que é esse daqui, que vai mandar aqui para a parte superior do corpo,
e uma parte descendente que está mandando mais para a parte inferior e para os membros do corpo, tá? Ligado na artéria aorta, a gente tem um sistema de artériazinha que é chamado de artérias coronárias. Essas artérias é que mandam sangue para a musculatura do coração. Então, o sangue que está passando aqui por essas cavidades, eles não nutrem o coração, não, beleza? O sangue que vai nutrir é de uma artériazinha que vai passar aqui por fora, tá? O coração está aqui. A artéria passa aqui assim por fora, beleza? E vai nutrir esse coração partindo de fora para dentro, tá? Então, se dá um trombo, se dá um coágulo aqui, o seu coração ele pode ficar sem alimentação. E aí você pode ter um infarto do miocárdio, por exemplo. Por quê? Tá passando sangue normalmente aqui, mas não tá chegando sangue para nutrir o coração, beleza? Então vamos lá. Vai ter esse sentido então de fluxo que vai ser o quê? Vamos repetir. O sangue vai passar pelo átrio direito, vindo lá da veia cava, tá? Átrio direito vai para ventrículo direito. E aí, por que eu estou colocando de azul? Porque é sangue venoso, tá? Está com sangue venoso. Passou para artéria pulmonar. Gente, artéria pulmonar, até onde eu sei, é a única artéria que tem sangue venoso, tá? De vez em quando cai questão em prova falando que toda artéria carrega sangue arterial. Não é verdade. Olha que estranho. A artéria pulmonar vai carregar sangue venoso, tá? Passou da artéria pulmonar, vai para o pulmão. E aí no pulmão vai ter a troca. Beleza? Vai ter a hematose e o nosso sangue então vai virar um sangue arterial. E aí eu vou pôr de vermelho. Então, nas veias pulmonares eu tenho sangue arterial. Beleza. Continuando aqui o fluxo, então, átrio direito, sangue venoso, ventrículo direito, sangue venoso, artéria pulmonar, sangue venoso. Foi para o pulmão, sofreu hematose e aí vai para a veia pulmonar onde tem sangue arterial. Da veia pulmonar, vai passar para onde? Átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, passou para ventrículo esquerdo. Ventrículo esquerdo para a artéria aorta. E daí para o restante do corpo. Vai passar no corpo, vai virar sangue venoso de novo. Vai para a veia cava. Beleza? Veia cava. Então, gente, presta bastante atenção onde que tem sangue venoso aqui e onde tem sangue arterial, tá? A gente vai dividir elas em pequena e grande circulação, tá? A pequena circulação, a gente vai falar que é a circulação que leva para o pulmão. Então, ela vai começar aqui no ventrículo direito, vai passar por artéria pulmonar, por pulmão, veia pulmonar e átrio esquerdo. Tudo isso, pequena circulação, tá? E a grande circulação vai vindo aqui do ventrículo esquerdo, vai passar por todo o corpo, por isso que é chamado de grande circulação, volta na veia cava e átrio direito. Então, tudo isso, grande circulação. Então, a gente vai ter, deixa eu só dar um confere aqui, isso mesmo, ventrículo esquerdo, átrio direito, isso. Então, grande circulação do ventrículo esquerdo até o átrio direito. E pequena circulação do ventrículo direito até o átrio direito, tá? Então, a gente tem uma circulação que ela é chamada de dupla, porque tem essas duas circulações, tá? A grande e a pequena. E a circulação ela é completa, por quê? Porque o sangue não mistura aqui no coração sangue arterial com sangue venoso, beleza? Vamos agora ver o que é frequência cardíaca, o que é eletrocardiograma e como que o coração funciona, como que ele pulsa, né? Como que ele faz para pulsar. A gente já viu o caminho, vamos ver como é que ele pulsa. Beleza? Vamos para o próximo quadro. Beleza. Vamos ver então o que é frequência cardíaca. Quando alguém vira e fala, o Babu estava com 180 batimentos cardíacos lá na hora da eliminação. Né? O que é isso que eles estão falando? E por que tinha gente que estava mais calma, quer dizer, com menos batimentos, e por que isso é estar mais calmo ou não? Bom, frequência cardíaca é quantos batimentos o seu coração está fazendo por minuto, tá? E aí a gente vai pegar, por exemplo, só o batimento do ventrículo, tá? Para a gente ter uma ideia, por exemplo. Né? Então,
o normal a gente vai ter aí de 70 a 80 batimentos por minuto. E aí a gente vai chamar de BPM mesmo, tá? Igual a gente vê da música. Tem gente que o normal é 60, tá? Atleta, por exemplo, tem um batimento normal aí em torno de 60. Tem gente que é um pouquinho mais acelerada, tá? Então vai ter um batimento aí de 85, 90, normal. O que acontece é, quando a gente está dormindo, por exemplo, a nossa frequência cardíaca, nosso batimento cardíaco, ele cai. Ele vai lá para 30, 40 batimentos por minuto, beleza? E quando a gente está nervoso, igual a gente vê lá no paredão do Big Brother, está na hora de sair, tem gente que chega a 180, 190, 200, ou então quando a gente está fazendo uma atividade física, é normal ter esse aumento, tá? Ir para 160, 180, tem gente chegando até 200, beleza? Normal, isso acontece. O problema é ficar em uma dessas duas situações aqui por muito tempo, beleza? Por quê? Aqui você pode não estar mandando sangue suficiente para o seu corpo e nessa situação aqui, ó, a sua pressão está muito elevada, isso pode estourar alguma artéria, alguma coisa assim, beleza? E aí quer dizer também que você está gastando muito recurso que não era para você estar gastando se você mantém esse batimento alto por o tempo todo, tá? Beleza. Quem que vai controlar esses batimentos vai ser aqui no coração o nosso marca-passo. Vocês já devem ter ouvido falar desse marca-passo. Onde que ele fica? São células musculares que vão ficar aqui no átrio direito, está na paredinha do átrio direito. E ele é chamado popularmente como marca-passo, mas o nome dele anatômico é nó sinoatrial, beleza? Ele recebe estimulação do sistema nervoso, tá? Mas ele tem estimulação própria também, tá? Então, por exemplo, a pessoa, o cérebro dela nem está funcionando direito, mas o coração ainda está funcionando. Por quê? Porque esse nó sinoatrial é capaz de ter estímulo próprio, tá? É por isso que quando a pessoa bota um marca-passo, mesmo esse marca-passo não tendo muita influência de outras partes do corpo, ele consegue funcionar sozinho porque ele está imitando a função desse nó sinoatrial, tá? O nó sinoatrial, então, ele gera um impulso nervoso, tá? Uma despolarização, igual a gente viu lá para o neurônio, o tecido nervoso. Quando ele despolariza, o que acontece? Os átrios contraem e a gente vai chamar essa contração de sístole, beleza? Então, o nó sinoatrial despolariza e contrai os átrios. Essa contração a gente vai chamar de sístole. Beleza? Contraiu. Depois que o estímulo passa, os átrios eles vão relaxar, tá? E aí esse relaxamento, que é quando a membrana está voltando ao normal, está polarizando, a gente vai chamar de diástole. Então, ó, quando o nó sinoatrial gera o estímulo, vai ter uma despolarização das células do átrio, tá? Das células musculares ali, e aí vai ocorrer a contração que é chamada de sístole, tá? Tá? Lembra assim, sístole é o forte, é o que contrai, é o que expulsa o sangue, beleza? Contrai sístole. E aí depois que passou o estímulo, vai ter uma polarização, uma repolarização, que vai ser o relaxamento dessas células musculares, que a gente vai chamar de diástole, tá? Diástole. Então pensa, sístole, contraiu, diástole, relaxou, beleza? E abriu para receber o sangue. Sístole expulsa, diástole relaxa para receber. Então, o átrio contraiu e expulsou o sangue aqui para o ventrículo, tá? E isso, gente, os dois átrios estão fazendo ao mesmo tempo. O estímulo, então, passa do nó sinoatrial e vai para esse outro nó aqui, que é chamado de nó atrioventricular. Passou aqui e foi para o nó atrioventricular. Esse nó atrioventricular passa o estímulo despolarizando aqui até as fibras de Purkinje, que são esses fiozinhos vermelhos que estão na parede muscular dos dois ventrículos. E aí, quando chega aqui, é um estímulo para a despolarização dos ventrículos. E aí, o que o ventrículo vai fazer? Se despolarizou, ele vai contrair, vai ter uma sístole. E aí, depois que passa o estímulo, ele relaxa e tem uma diástole. Então, só recapitulando. Nó sinoatrial gera o estímulo e os dois átrios vão contrair. Estímulo passou aqui para o nó atrioventricular. Enquanto está passando, os átrios estão relaxando, tá?
Passou aqui no átrio ventricular, ele vai passar esse estímulo para as fibras de Purkinje. E aí, nas fibras de Purkinje, vai ter um estímulo para a contração dos ventrículos, beleza? Então, quando o átrio contrai, o ventrículo relaxa ao mesmo tempo. Por quê? O átrio está expulsando sangue para os ventrículos. E aí, quando o ventrículo tem a sístole, que ele expulsa o sangue, os átrios estão relaxando para receber o sangue das suas respectivas veias, beleza? Tá. Então, passamos, vimos aqui como que é gerado esse impulso e como que esse coração bate, tá? E aí a gente tem um eletrocardiograma. O que é isso? É basicamente um gráficozinho para a gente ver como que esse coração está funcionando. Esse é o normal, tá? É mais ou menos isso daqui que a gente vê nos filmes, que está passando lá no Grey's Anatomy, sei lá onde. Está passando isso daqui, beleza? Essas curvazinhas do eletrocardiograma que é o normal. Se ficar alguma coisa diferente disso, é porque tem algum problema no coração, beleza? Pode parar, pode ficar mais acelerado, tá? Pode ter alguma arritmia cardíaca, e aí a gente vai ver uns padrões de curva meio esquisito, beleza? É porque tem algum problema no coração. E pode ser aqui, ó, no marca-passo, tá? No nosso sinatrial ou no átrio ventricular. Vamos ver o que são essas curvas aqui. A primeira curvazinha, que é chamada de, a gente dá o nome de P, ela nada mais é que a despolarização do nó sinatrial, tá? Então, despolariza nó sinatrial. Beleza. Despolarizou, vai despolarizar agora quem? O nó atrioventricular, tá? Então, esse QRS é uma despolarização do nó atrioventricular. Beleza. Despolarizou o nó atrioventricular, vai ter um relaxamento, tá? Vai ter uma repolarização do nó atrioventricular. Então aqui, ó, repolariza nó atrioventricular. Professor, mas você não colocou a repolarização do nó sinatrial. Por quê? Porque quando está tendo a repolarização do nó sinatrial, está tendo a despolarização do nó atrioventricular ao mesmo tempo. Só que aqui na curva eu vou pegar mais a despolarização do nó atrioventricular porque ela é mais forte, tá? Por isso que ela é a única que é demonstrada aqui. Então esse é um eletrocardiograma normal que está mostrando despolarização ou polarização, beleza? E aí lembra que essa despolarização ela significa a sístole dos átrios, essa despolarização daqui significa a sístole dos ventrículos e essa repolarização significa a diástole dos ventrículos. Belezinha? Tá. Beleza. E aí a gente vai ter esse eletrocardiograma. Uma coisa legal para a gente ver nisso também é o que é aquela pressão que a gente mede, né? A pressão arterial, que é auferida, que o médico, o enfermeiro vai medir de você. Aquilo dali nada mais é que a pressão que está sendo feita na artéria, tá? Na artéria aorta, no caso. Beleza? Que está pegando nas artérias, quer dizer. Que é o quê? Que é quando tem a sístole aqui dos ventrículos. E aí aquele tanto de sangue que chega, se representa a sístole e a maior pressão na artéria. Então você tem lá a pressão arterial, tem um número maior que significa a sístole. E esse número maior, ele pode variar dependendo da pessoa, tá? O normal seria de 12 por 8, que quer dizer o quê? Que a pressão maior, que a pressão quando está chegando o sangue na artéria, é de 120 milímetros de mercúrio. Tá? Pressão maior. O 8, que a gente vê quando fala 12 por 8, ele na verdade é 80 milímetros de mercúrio. Que é quando o sangue está saindo da artéria. Então, quando ele chega 120, quando ele está saindo 80, tá? Pulsou e relaxou, pulsou e relaxou. Então, aqui seria sístole e aqui diástole, tá? Uma pulsação e um relaxamento. Essa é a pressão normal, tá? Tem gente que vai ter 11 por 8, 11 por 7, normal, tranquilo. Tem gente que naturalmente tem a pressão baixa, tá? Por exemplo, eu tenho pressão baixa. A minha pressão normal é de 10 por 7, seria de 100 por 70. Bizarro, mas normal para mim, tá? Tem gente que se chegar nisso daqui, já começa a querer desmaiar, beleza? Normal. Tem gente que tem uma pressão alta, normal. Então vai ter um 14 por 8, 14 por 9, 14 por 10, tá?
tem gente que é normal, isso aqui, beleza? E é bom a gente saber qual que é o nosso normal, para a gente saber se um dia a gente está mais fraquinho ou está muito acelerado, saber que tem alguma alteração no nosso sistema circulatório, beleza? Por exemplo, teve um dia que eu fui tomar um remédio que é chamado de histamina. Ele tem histamina e eu não observei, é um antialérgico, eu não observei o tempo que era para eu tomar entre um e outro. E o que ele faz? Ele faz vasodilatação. Se ele vai dilatar os meus vasos, quer dizer que vai passar mais sangue, quer dizer que a pressão sanguínea vai aumentar, tá? E aí o que aconteceu? Eu, que tenho uma pressão baixa normalmente, comecei a ficar com a pressão muito alta, comecei a ter taquicardia. Eu sentia que estava alta, eu não estava nem conseguindo dormir, de tão alto que estava, beleza? Justamente porque eu tomei um negócio na hora errada e não era para tomar. Então toma bastante cuidado com essa pressão sanguínea, com o tanto de sal que você come, tá? Ou então se você não está comendo, que isso pode abaixar a pressão também. Bom, falamos da circulação sanguínea, vamos falar agora da circulação linfática, que vai estar dentro do sistema circulatório também, mas vai estar nos vasos linfáticos. Os vasos linfáticos, eles ocorrem aonde, professor? Eles ocorrem lá juntinho com os vasos sanguíneos, tá? Então a gente tem lá a artéria, veio aqui para a arteríola capilar. E aí o capilar, eu vou desenhar esse emaranhadozão aqui. Beleza? E aí o capilar vai passar o sangue para os tecidos. E aí o sangue vai ficar venoso, ainda no capilar. Por quê? Recebeu o CO2 dos tecidos. Passou do capilar, veio para as venículas e aí para as veias. Tranquilo? Então vai passar artéria, arteríola, capilar, venícula, veia. Tranquilo. Vaso linfático, eles vão estar aqui, ó, recebendo o sangue que é extravasado, tá? Que a gente vai chamar de, primeiro de líquido extracelular, e aí quando tiver nos vasos linfáticos, a gente vai chamar de linfa. Como que ocorre isso? Quando o sangue está chegando no capilar, ele chega muito forte, com a pressão muito alta aqui da artéria, tá? Então, a artéria está na pressão muito alta, a arteríola diminui um pouco, mas ainda está alta, e chega no capilar, tá? Por causa dessa pressão alta, a gente vai chamar ela de pressão hidrostática, o sangue extravasa do capilar. Lembra, o capilar ele tem só uma camadinha de tecido, então é fácil de passar líquido por ali. Então, extravasa o sangue por causa dessa pressão hidrostática, tá? E aí esse sangue irriga o tecido que está aqui. Irrigou o tecido que está aqui, só que vai sobrar um líquido ali, beleza? É um líquido que já tinha saído naturalmente do capilar, um pouco de líquido que as células que estão no tecido extravasaram também, junto com excretas, beleza? E isso o vaso linfático vai puxar, tá? Puxa para cá. E aí a gente começa a chamar de linfa, porque vai correr no vaso linfático. Professor, mas e o sangue que volta lá na veia? O que vai acontecer? Um pouco desse líquido, um pouco não, né? Uma boa parte do líquido que está aqui vai voltar para os capilares. Professor, como? Se a pressão já extravasou, já fez ele extravasar. Por quê? Tem uma pressão chamada de coloide osmótica, tá? Tem a ver com osmose. Então o que acontece? Dentro do capilar ficam proteínas muito grandes que ficam circulando no sangue, tá? A albumina, por exemplo, é uma dessas proteínas. Essas proteínas grandes, elas não extravasam, elas não passam do capilar. Então elas ficam fazendo uma pressão aqui, ó, falando assim, ó, tem muito soluto dentro do capilar, nessa parte aqui. Então essa parte chama, digamos assim, o sangue de volta. Beleza? Vai chamar o sangue de volta, tá? Por causa dessa diferença de concentração. E aí volta uma quantidade boa de sangue aqui para a veia, só que uma outra quantidade veio para o vaso linfático. Por que tem vaso linfático? Esse vaso linfático vai pegar líquido que tem ali excreta, vai pegar também líquido que está cheio de bactéria, tá? Porque na hora que essa linfa está caminhando no vaso linfático, ela encontra grandes gânglios que vão ser chamados de linfonodos. E dentro desses linfonodos, a gente tem células de defesa para atacar, para matar essas bactérias ou outros agentes infecciosos que estão ali. Então, uma das funções da linfa é justamente de combater os agentes infecciosos, tá? A outra função dela é de remover esse líquido extracelular e filtrar, porque parte dessa linfa vai para o sistema excretor, tá? Vai passar pelo rim para ser filtrado e pelo fígado. E outra coisa, o vaso linfático é responsável também pelo transporte de lipídio.
Vocês lembram lá da aula passada de sistema digestório, que eu falei da absorção de nutrientes lá no intestino? Quase todos os nutrientes vão para os vasos sanguíneos, tá? Só que os lipídios vêm aqui para o vaso linfático, beleza? E aí do vaso linfático vão lá para o fígado para eles serem tratados ali no fígado, beleza? Então o vaso linfático vai ter função de remover o líquido extracelular, fazer o transporte de lipídios e também de defesa do corpo, beleza? Então lembre disso, pontos importantes da gente lembrar da aula de hoje. Sistema respiratório, vamos fazer a troca gasosa, tá? E aí tem a hematose aí no meio. E quanto mais CO2 tiver, mais ácido fica o sangue. E aí estimula a aumentar a frequência respiratória. Sistema circulatório, lembra o que é pequena e grande circulação, tá? Átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar, veia pulmonar. E voltando lá para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, artéria aorta. Lembra onde que é a pequena circulação, onde que é a grande? Lembra que tem sangue venoso que corre em algumas artérias e sangue arterial que corre em algumas veias, tá? Lembra desses detalhezinhos que é importante para a prova. Beleza, gente? Muito obrigado. Qualquer dúvida, pergunta lá no Instagram, tá? Fiquem à vontade e estudem bastante. Tchau, tchau.